Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, né, hoje eu vim aqui falar sobre essa questão da bruxaria, isso mesmo, né? Afinal de contas, a gente está num canal chamado Universo Místico, a minha página no Insta se chama Universo Místico e todo o conteúdo que eu tô criando sempre tá muito voltado para isso, né? Muito além do autoconhecimento, para o esoterismo, para a bruxaria, para a expansão da consciência, né? E muita gente pergunta e muita gente fica sem saber o que que é isso. E tipo, bruxa por quê? Porque bruxa, da onde veio esse rolê de ser bruxa, mano? O que que significa isso, né? Muita gente acha que é apenas um arquétipo que eu uso, ou que eu uso, sei lá, isso como se fosse um personagem. E algumas pessoas sempre, né, perguntam, questionam, muita gente não entende, então acho que chegou o momento de falar sobre isso, né? Sobre a real da bruxaria e, inclusive, contar um pouquinho da minha trajetória, de como que eu me descobri, de como que foi lidar com tudo isso que é considerado paranormal, sobrenatural, esotérico e, enfim, compartilhar aí a minha vivência, a minha experiência com vocês, como que tudo isso começou na minha vida, para que hoje eu fale com tanta certeza que sim, sou bruxa, sabe? Eu não tenho nenhum bloqueio em falar isso. Isso, infelizmente, ainda choca muitas pessoas, mas é real, é quem eu sou, certo? E não é à toa que eu tô criando todo um universo em volta disso e com o intuito de despertar cada vez mais as mulheres pro sagrado feminino delas, para que elas se reconheçam como as verdadeiras bruxas que são, ok? Mas antes de entrar e de me aprofundar e de mergulhar nesse papo aqui com vocês, eu quero te convidar, né, para conhecer o meu perfil no Instagram, universomístico.ssa, e o meu pessoal, caso te interesse, que é o Amanda Baragiola, certo? E inclusive no Instagram da Universo Místico, de segunda a sexta, eu tô lá todo santo dia, com um rios diário, com papinhos rápidos de 2, 3 minutos de expansão da consciência, de quebra de paradigmas, de desconstruções sociais. Então é bem bacana, curte lá, acompanha e comenta, né, pra eu saber se você tá curtindo, se o papo fez sentido pra você, pra que juntos a gente possa evolucionar, crescer e expandir cada vez mais a nossa consciência coletiva em busca de uma nova era mais saudável, mais positiva, mais leve e mais verdadeira. Ok? Então é sobre isso e agora vamos ao conteúdo desse vídeo. Antes de mais nada, eu tô tipo um pouco rouca, talvez eu esteja fungando um pouco, porque minha rinite tá meio atacada, inclusive meu olho eu acho que tá um pouquinho irritado, mas é sobre isso, ok? E agora a gente pode rápido começar. Então o que acontece? Pra mim, Amanda, sempre foi muito natural essa questão da magia, do esoterismo. Isso por quê? Pra quem não me conhece, né, tipo, vou até fazer aqui ó, um resuminho, Amanda Baragiola, tenho 30 anos, eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas a minha infância toda eu passei em Santa Catarina, né, na considerada a Ilha da Magia. Então só por aí você tira, né, que a minha primeira base de fé, né, de religião, vamos colocar assim, foi no esoterismo, né? E não só por eu morar na Ilha da Magia, mas a minha mãe na época, ela tinha lojas de produtos esotéricos, então conviver com bruxas, ciganos, gnomos, fadas, enfim, tudo isso para mim sempre foi muito natural porque era o meio que eu estava inserida. Como eu falei, minha mãe ela tinha na época 3 ou eram 4 lojas de produtos esotéricos. Então toda essa questão da magia natural, de purificação através de incensos, de velas aromáticas, de entender sobre as ervas, de buscar respostas no sobrenatural. Então tudo isso para mim foi muito natural. Mas em paralelo a isso, em Florianópolis também, apesar de conviver muito com esse mundo esotérico, eu estudei em um colégio de freira, né? Então eu também tive essa questão do catolicismo ali e eu sempre convivi muito com essa distinção religiosa, digamos assim, com a manifestação de fé em diversas formas, né? E aí minha mãe ela sempre estava buscando também, então ela de vez em quando estava em centro de Jourei, daqui a pouco ela estava indo para uma igreja evangélica e para Universal. E como eu falei, eu estudava em escola católica, então minhas amiguinhas eram da igreja católica, então volta e meia eu tava lá também, sabe, na missa. E sem falar do esoterismo, que era o que eu sempre gostei, o que eu sempre me identifiquei, para mim sempre foi muito comum. Então, até os livros que eu lia na minha infância, por exemplo, eles eram muito voltados para
bruxaria. Eu lembro que As Brumas de Avalon eu li muito nova, né? Que é a história da Morgana. É a história do rei Arthur contada pela Morgana, né? Que é a bruxa, a irmã dele. E, e tudo isso, né? Os filmes que eu consumia, desde pequena, pra mim foi muito natural isso. Não só a questão da bruxaria, mas eu vou explicar melhor o que é essa questão da bruxaria, mas tudo que é esotérico, tudo que é muito místico. Então, sereias, tudo que a gente aqui, né, acaba considerando surreal, fantasioso, conto de fadas, na verdade, para mim foi apresentado como a minha primeira fé. Então, desde criança, a minha cabeça, ela já foi muito explodida, né? Eu já tinha essa conexão muito forte com esse mundo esotérico, com a magia e com a busca pela cura natural, né? Minha mãe, sempre buscou muito por florais, por resolver as coisas com plantas, com chás, né? Então eu cresci vendo isso e para mim aquilo ali era o normal, era o natural. E só muitos anos depois que eu vim me desconectar da minha verdadeira essência, que era essa, e buscar viver de outra forma, digamos assim, mas eu vou chegar lá um pouquinho mais adiante nesse vídeo. Então, além de ter toda essa referência na minha infância, eu também sempre vi muito além, sabe? E na minha infância eu achava normal. E depois, com o tempo, eu fui achando que eu era louca. Simples assim, sabe? Mas então eu via pessoas que não estavam naquele lugar que eu tava. Eu lembro de situações de conversar com a minha mãe, eu tava brincando com X amiguinha e minha mãe, tipo, não, Amanda, não, eu não sei nem se ela sabe, se ela tem essa memória, mas eu tenho essa memória. Ela, não tinha ninguém lá contigo. Eu lembro que no condomínio que a gente morava mesmo, teve uma vez que eu tava brincando com três amiguinhas. E na verdade só existia uma. E as outras duas eram muito reais pra mim, sabe? E não é uma questão de amiga imaginária, não, era questão de que hoje eu entendo que eram crianças que estavam em outro plano e que eu conseguia vê-las, porque naquela época a minha visão ela era muito aflorada. Então eu conseguia enxergar, às vezes, animais que não estavam no recinto, mas que eles estavam. Eu conseguia sentir as energias muito forte. E eu acho que além, óbvio, de toda essa conexão da minha mãe ter a loja de produtos esotéricos, a gente sempre morou em locais muito próximos à natureza. Então eu sempre fui muito conectada à natureza. Nessa época, por exemplo, em Florianópolis, a nossa casa ela era a última do condomínio. Eu morava num condomínio lá em Ponta das Canas, se eu não me engano. Porque as lojas da minha mãe eram em Canavieiras, isso, e o bairro que a gente morava era Ponta das Canas. Gente, tem muito tempo isso, viu? Tenho 30 anos, eu morei lá, tipo, na infância. Então, né, muita coisa já aconteceu de lá pra cá. Mas voltemos. E aí atrás, era a última casa do condomínio, e atrás tinha uma mata enorme que levava para uma cachoeira. Então eu também sempre estava muito na praia. Por conta do meu padrasto, na época que meu padrasto me levava muito, ele trabalhava na praia, ele tinha lancha, banana boat, essas paradas tipo para turismo. Então eu sempre estava muito com ele e eu acabava tendo essa vivência. E ele também gostava de trilha, então eu estava sempre muito conectada a esses locais com a natureza, sabe? O que acaba aproximando muito a gente do sagrado feminino, né? O que acaba aproximando muita gente da magia natural. E minha mãe, como eu falei, ela passeou por muitas fés. E na época eu lembro que também teve uma fase que ela estava bem conectada com o povo cigano. Então ela ia nas matas, levar as maçãs, levar frutas com mel e tudo mais. E eu acompanhava ela nisso e para mim aquilo ali foi sempre sendo muito natural, entendeu? Essa conexão, essa questão de estar na natureza e de buscar as respostas através dela, né? E isso é a bruxaria, né? Isso é a magia natural, isso é a nossa conexão com o nosso sagrado feminino. Então, como eu disse, para mim foi muito natural. Aquilo ali era a minha realidade normal, habitual, né? E conforme o tempo foi passando, muitas coisas aconteceram na minha vida. Minha vida virou de ponta cabeça quando eu tinha 8 anos de idade. E eu pretendo, inclusive, em breve, fazer uma playlist aqui no YouTube contando mais da minha trajetória de vida mesmo, porque eu acho que assim a gente consegue se conectar melhor, vocês conseguem entender melhor qual foi a minha trajetória até aqui. Mas nesse vídeo eu vou ser mais sucinta nisso, ok? Mas então, aos 8 anos de idade, eu tive uma mudança drástica de realidade
que foi quando os meus pais, eles tiveram uma grande crise, entraram, né, numa crise financeira muito grande, porque teve a crise da Argentina. Meu pai é uruguaio, então ele tinha vários negócios na Argentina na época, todos quebraram. E minha mãe tinha, como eu falei, eram 3 ou 4 lojas em Florianópolis, que na época era tipo a Argentina brasileira. Não sei se ainda tá assim, mas na época era. E então minha mãe acabou quebrando junto, né? E aí nisso eu vi minha vida assim virar completamente de ponta cabeça. E eu não sei como, assim, se eu tiver que explicar racionalmente, ali tudo mudou, sabe? Eu não saberia explicar racionalmente pra vocês, mas a minha expansão da consciência naquele momento foi enorme, ao ponto de, com 8 anos de idade, eu ter desenvolvido uma maturidade pra lidar com as coisas que até minha psicóloga fala, tipo, não é normal, sabe? Tipo, foi uma construção psíquica que aconteceu, eu não sei como é que. Enfim, eu não sei explicar racionalmente pra vocês o que aconteceu comigo, mas a verdade é que aos 8 anos eu adulteci. E de uma forma que não foi negativa. Óbvio que tiveram coisas que foram complexas para uma criança de 8 anos, mas foi muito louco, porque quando eu paro para pensar na minha vida, na minha trajetória, e pensar do ponto de vista da pessoa que estava vivendo aquilo, foi muito louco, porque eu lembro que nessa fase eu comecei a me conectar muito com a lua, com o sol, com as estrelas, com a natureza, sabe? E como eu já tinha isso muito forte, despertou mais ainda. Então, eu lembro que de várias situações, assim, complexas e desafiadoras que eu passei com a minha mãe, né, ao longo da vida, principalmente na pré-adolescência e na adolescência, eu lembro de mim muitas vezes clamando, sabe? Tipo, conversando com a lua, conversando com o sobrenatural e as respostas chegando momentaneamente. Então eu lembro de situações até, tipo, desafiadoras no quesito financeiro mesmo, de estar muito apertado, e na época a gente tava trabalhando com artesanato, e assim, de estar, tipo, horrível o movimento e das coisas estarem bem fracas, e a gente precisar muito de grana naquele momento, e eu chegava e eu conversava com a lua, e eu sempre gostei muito da lua, eu sempre trabalhei mais de noite, sempre fui mais adepta a hábitos noturnos, digamos assim, né? É que na época eu não entendia o porquê. E eu lembro, assim, de várias vezes eu saía, assim, pra vender os artesanatos, as coisas, e antes eu conversar com a Lua. E, tipo, Lua, tipo, me ajuda, faz acontecer. E toda vez que eu tava produzindo, inclusive, esses artesanatos, eu tinha uma conexão muito forte de passar algo ali, né? De que a pessoa que levasse aquele amuleto, digamos assim, com ela, levaria aquela energia, né? E eu trabalhei durante muitos anos com macramê, né? Que é uma arte incrível. Então eu lembro já pequenininha, assim, e da onde veio isso, Amanda? Instintivamente, naturalmente. Isso não foi algo que alguém chegou e falou, ai, Amanda, através da tua arte tu pode levar a cura. Ai, através do que tu faz, esse material que tu está produzindo, ele pode sim ser um amuleto e ele vai ser usado e vai carregar energia pra pessoa. Não, ninguém nunca me disse isso, eu sempre fiz isso muito instintivamente. E tudo que eu fazia, eu colocava literalmente a minha alma e a energia da lua, né? Não é à toa que tem um quadro aqui, uma amiga minha que pintou, eu acho ele incrível. E eu sempre fui muito conectada com isso, né? E nós mulheres, nós temos, né, muito essa questão da conexão com a lua, de nos entender através das fases da lua. E como eu falei, na época eu não tinha a menor consciência disso, na época era completamente instintivo tudo isso. Então, na minha pré-adolescência e adolescência, eu lembro que eu fui desenvolvendo isso de uma forma muito natural. E a minha conexão, né, com seres que não são ditos como comuns sempre foi muito ampla, né? Então, eu conseguia uma conexão muito fácil, eu conseguia ter acessos mentais e eu conseguia, inclusive, ver coisas que aconteceriam. E eu não falava isso com ninguém, nem com a minha própria mãe. Então, tipo, até inclusive se ela estiver vendo esse vídeo, talvez muitas coisas até ela fale, nossa, eu nem sabia disso, porque eram coisas só minhas, eram coisas que eu vivia. Então, eu tinha uma intuição, sempre tive uma intuição extremamente aflorada de ir na pessoa certa, eu escutava, sempre escutei muitas vozes, digamos assim, na minha cabeça, e essas vozes sempre me guiaram muito.
E eu lembro que eu cheguei a dar nome pra essas vozes, né? Como eu falei, eu era pequena, eu era criança, que eu chamava de Cristal e Esmeralda. E inclusive anos depois, agora já adulta, uns 2 anos atrás, eu conversando com minha psicóloga sobre isso, ela falou, né, sobre as crianças índigo, cristais, esmeraldas, né, as crianças estrelares, e aí as coisas foram fazendo cada vez mais sentido pra mim. Eu fui entendendo tudo aquilo que eu já sabia instintivamente, mas que eu não sabia que tinham outras pessoas que viviam aquilo, que eu não sabia que era inclusive fonte de estudo, né? Eu não sabia, eu não tinha nenhum conhecimento técnico, digamos assim. Eu tinha apenas a minha vivência e a minha loucura, né? Que é o que eu chamava de loucura, digamos assim. Então, todas essas vozes enfim, e eu ficava ali. Só que essas vozes, elas sempre me guiaram para lugares certos, sabe? Essa voz instintiva, ela sempre me protegeu. Inclusive, de todas as situações complexas, desafiadoras que eu vivi, eu digo com toda certeza que foi a espiritualidade que sempre esteve comigo. E se nada de mal aconteceu a mim, foi por causa da espiritualidade, foi por causa dos meus mentores, foi porque eles sempre estiveram ali comigo, sabe? Porque hoje eu vejo inúmeras negligências que eu vivi, é, situações mesmo assim que eu ficava mais muito solta e que poderiam ter acontecido várias coisas, mas que a espiritualidade sempre teve me protegendo muito, sabe? E eu sempre senti uma conexão com o divino muito forte. Eu nunca soube explicar, nunca soube dar nomes ao que eu sentia, sabe? Mas eu sempre tive muito essa conexão e sempre tive uma vidência muito aflorada. Sempre tive também a questão da empatia. Então, se eu via alguém sofrendo, eu começava a sofrer junto. Eu lembro de uma situação que aconteceu em Porto de Galinhas, quando eu trabalhava com artesanato, e que tinha um artesão lá que ele estava trabalhando, ele estava expondo a arte dele. E os fiscais, né, que tem, não sei se ainda tem, né, isso tem alguns anos, simplesmente porque passou tipo uns 5 minutos do horário que era permitido expor, ao invés de chegar e conversar com ele, começaram a agredir ele. E eu lembro que eu vendo aquela cena, parecia que tava doendo em mim, sabe? Parece que era em mim que estavam batendo. Então eu sempre tive essa questão dessa sensibilidade, dessa empatia muito grande. E ao mesmo tempo eu sempre tive uma expansão da consciência fora do comum para uma criança. Então eu sempre tive muita facilidade de aprender tudo. Minha mãe mesmo ela fala que com 8 anos eu ajudava ela a administrar as lojas dela, tá ligado? Então toda a parte de contabilidade. Então eu com 8 anos eu falava com fornecedores, eu fazia os caixas da minha mãe. Já na adolescência também, posteriormente, eu ajudava minha mãe pra caramba nessas questões. Então sempre tive muita facilidade para aprender coisas que eram ditas complexas, né? Eu sempre tive muita facilidade de entender o ser humano, de me colocar no lugar do outro. Eu sempre tive uma questão muito voltada para psique também, então eu sempre quis ir mais a fundo, compreender. E eu sempre tive um certo incômodo de tudo, de como é que as coisas funcionam, para onde vai, como é que é, e como assim, quem tá guiando. Então eu sempre fui uma alma buscante e sedenta de conhecimento, e sedenta de respostas, e sedenta do sobrenatural, porque o que é natural aqui na Terra para mim nunca fez sentido, sabe? A razão não explica o que eu vivo, o que eu sinto, a razão não consegue dar nome, sabe? Não consegue me dar as respostas que o sobrenatural me dá. Então eu sempre fui muito intuitiva, sempre busquei muito isso e, como eu falei, sempre de uma forma muito espontânea, muito natural e sem saber exatamente o que era, até porque eu não conhecia pessoas parecidas comigo, né? Na minha adolescência, na minha vida adulta, eu sempre tive uma certa dificuldade de encontrar pessoas que enxergassem da mesma forma que eu, ou pelo menos parecido. E aí na minha adolescência, então isso assim foi essa questão de seguir a minha intuição, de entender, de ter essa empatia e tudo mais, isso foi muito presente comigo até meus 17 anos. E, inclusive, nessa época eu consigo hoje ver claramente o quanto eu já trabalhava a lei da cocriação e nem sabia o que que era isso, o quanto eu já trabalhava a lei da atração, o quanto realmente, sabe, a minha fé, ela era inabalável, sabe, a minha fé em mim mesma, a minha fé naquilo que eu acreditava, a minha fé na minha essência. E aí, aos 17 anos, foi quando eu acabei
entrando numa relação que foi muito boa em inúmeros sentidos, mas que me desconectou muito de quem eu realmente era, né? E essa relação me trouxe, óbvio, inúmeros aprendizados, como eu falei. Me trouxe minha filha, inclusive, que eu sou extremamente grata. E minha filha é incrível, então eu precisava viver essa relação, né? E hoje eu tenho uma compreensão muito maior do que naquela época, inclusive de entender os acordos kármicos dessa relação, de entender tudo e de conseguir respeitar o meu processo, respeitar o que eu vivi e aprender, né, com as coisas boas e com as ruins, mas aí é papo para outro vídeo também. Mas eu comecei a me desconectar e eu não vou dizer que foi por causa dessa relação, mas foi por conta de tudo que acabou acontecendo durante, né, essa relação. Então eu que sempre morei em cidades pequenas, como eu falei antes, conectada com a natureza, com praia, com tudo isso, com, sabe, com esse ir e vir, com liberdade, com toda essa acessibilidade, eu acabei me mudando para Salvador nessa época, que é uma cidade grande, né, uma capital, apesar que eu também já comentei isso em outros vídeos, que Salvador é uma capital incrível, né, você ainda consegue ter essa conexão, mas eu fui pro meio urbano, e o meio urbano, ele me fez me desconectar muito de quem eu era, e aí eu acabei entrando em várias igrejas, porque, como eu falei, eu sempre tive esse incômodo, eu sempre quis saber mais, eu sempre quis buscar mais sobre a fé, sabe? Não sobre a religião em si, ou sobre X doutrina. Inclusive, isso era algo muito incômodo, né, nas igrejas que eu passei, porque eu sempre fui muito fora da caixa, eu sempre pensei coisas que para eles eram consideradas completamente pecaminosas, então. É, e eu também não me encaixava estereotipicamente naqueles locais. Então eu sempre fui assim, tipo, de andar muito maquiada, de usar decote, de não ligar pra roupa, de cabelo colorido, pintado. Então, assim, era um choque, né, para as igrejas tradicionais isso, mas eu estava lá, pela fé. Para buscar a palavra. E nessa fase da minha vida eu conheci muito mais sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre todos os livros, né, que tem na Bíblia, fui buscar cada vez mais, fortaleceu muito a minha conexão, inclusive com o espiritual, até que chegou um momento que aquilo ali não fez mais sentido para mim, sabe? Foi importantíssimo no meu processo evolutivo, foi importantíssimo para eu ser quem eu sou hoje, mas parou de fazer sentido, sabe? Porque ao invés de expandir a minha consciência, eu comecei a entender que eu estava me limitando, que eu estava ficando presa a doutrinas e coisas que não faziam sentido. Eu comecei a ver que um local onde o amor deveria ser a base, na verdade não estava sendo, muito pelo contrário, né? O preconceito ele era muito instalado ali, o julgamento, sempre teve essa questão das panelinhas que sempre me incomodou demais, sabe? E a questão mesmo do preconceito. Isso foi algo que me fez não querer mais estar em certos tipos de templos, né? Porque como é que Jesus veio pra cá, pregou sobre o amor, Jesus andava com todo mundo que é dito impuro, né? Tipo, com os bêbados, com as prostitutas, com os leprosos, com os doentes. Jesus veio e fez esse papel incrível. E aí você tem templos que falam em nome de Jesus, mas que discriminam as pessoas, mas que condenam as pessoas, que dizem que o que tu faz é pecado e que tentam te encaixotar e te aprisionar. Então as coisas pararam de fazer sentido para mim nesses centros religiosos e foi quando eu resolvi me afastar. E justamente nessa fase que eu resolvi me afastar desses centros religiosos, curiosamente eu comecei a voltar para mim. E algo que foi importantíssimo nessa reconexão comigo mesma foi a terapia, né? Minha psicóloga, ela é junguiana, então foi assim, um casamento perfeito, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu tava buscando o meu autoconhecimento, que eu tava me descobrindo, que eu tava trabalhando as minhas feridas, buscando curar todos aqueles traumas, descobrir primeiro, né, esses traumas para depois curá-los, ao mesmo tempo eu tinha um local completamente confortável para ser eu e para falar sobre as loucuras que passavam na minha mente que eu tinha me desconectado. Isso aconteceu em 2018. Em 2000, então tem 5 anos aí que eu voltei para quem eu realmente sempre fui, sabe? E como eu falei, ao longo da minha vida foi sempre um caminho muito solitário, esse da bruxaria, do esoterismo, porque era muito louco.
Sabe, as pessoas não acreditavam naquilo que eu via, as pessoas não acreditavam no que eu sentia, as pessoas zombavam. Eu lembro que teve só uma fase, mais ou menos em 2014, quando eu trabalhei numa escola de computação gráfica lá em Salvador, que tinha a gerente de lá, a Grazi, e que ela era, assim, sabe, uma bruxa. E ela falava sobre coisas sobrenaturais, e ela tinha isso. E aí foi a primeira vez assim, que eu encontrei alguém que, cara, tipo, olha que louco, ela também tá ligada nisso que eu tô falando, ela também sente, ela também vive tudo isso. E aí foi a fase, assim, que eu lembro que eu me senti um pouco menos perdida, assim. E aí depois, ainda nessa época, eu conheci a Laísa, que inclusive eu já fiz uma live aqui com ela, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E a Laísa também, ela já era mais desconstruída, ela tinha, então eu comecei a encontrar algumas pessoas aqui, ali, no meio do caminho, que onde as coisas passaram a fazer um pouco mais de sentido, sabe? Eu comecei a ver que eu não era sozinha, mas ao longo de toda a minha vida e até hoje, eu infelizmente constato que é uma jornada muito solitária, né? Inclusive a minha ideia com o universo místico, com esse canal, é para que que essa trajetória ela seja menos solitária, né, para quem tá começando, para quem tá despertando, para quem tá vivendo isso que acha que é uma loucura, sabe? Então por isso que eu sempre falo para vocês comentarem aqui, para vocês comentarem lá no Instagram, para vocês conversarem, sabe, pra gente conversar, porque assim a gente consegue tornar esse caminho mais fácil, mais leve. Porque, como eu falei, eu não sei racionalmente explicar a minha construção psíquica, eu só sei explicar espiritualmente. Sabe que o que me dá força, o que sempre me deu força para seguir adiante, para fazer tudo, foi o sobrenatural, sabe? E a minha força, ela vem disso, mas eu sei que tem muita gente que paralisa no meio do caminho e que só acha que tá louco e não segue adiante, né? Então, como eu volto a falar, esse canal aqui ele é para isso, para que a gente comece a compartilhar mais sobre isso, né? A entender mais essa conexão que existe com o sobrenatural, essa conexão que existe com o esoterismo, e entender sobre todo esse universo que é muito amplo, né? E que aí, hoje em dia, eu já tenho uma visão muito mais expandida, né? Mas, então, toda essa questão da bruxaria e da magia natural, ela voltou em foco para mim em 2018, quando eu comecei a entender que eu estava presa, que eu estava em vários padrões limitantes, que as coisas que eu estava construindo para minha vida não estavam fazendo sentido. E aí eu fui começando a desconstruir cada uma dessas crenças limitantes que eu acabei criando ao longo do caminho, sabe? E eu fui cada vez optando mais por me desconectar do mundo e de relações que não faziam sentido para me conectar cada vez mais comigo, né? Então, em 2018, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, a minha espiritualidade começou a florar muito, sabe? Eu comecei num processo, tá? Inclusive com ervas de poder que abriram e expandiram muito a minha mente. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz uso de uma erva de poder, tipo, pá! Explodiu tudo na minha mente, sabe? E voltou tudo. E foi muito louco, porque foi instantâneo, tá ligado? Na mesma hora, assim, eu vi tudo passando na minha frente. E aí, todas as versões minhas que estavam adormecidas, elas começaram a despertar. E com isso veio todo um processo de mudança, veio todo um processo de transmutação, veio todo um processo de me despir daquela casca, me despir daquela pele, né? Tipo, trocar pela pele que eu realmente queria ser, que eu precisava voltar a ser, sabe? Então, e cada vez mais, e casou muito bem, inclusive, ali com a fase em que eu tava buscando melhorar os meus hábitos alimentares. Então, comecei a me alimentar cada vez mais natural, que traz a magia natural, né? Porque quando você consome alimentos mais saudáveis, né? Eu gosto sempre de chamar de natural, na verdade, do que saudável. Você tá colocando a medicina, né, pra dentro do teu corpo. Então, você tá nutrindo o teu corpo daquilo que a natureza mesmo te dá. Então foram várias coisas que foram acontecendo e que foram me ajudando a voltar para mim e para entender. Então, o uso de ervas para fazer chás, usar cada vez menos alopáticos, né, que me distanciavam de quem eu era, e que só, enfim, aí também é outro assunto. Gente, a gente vai ter muito vídeo ainda sobre isso, né? E eu sei que esse vídeo aqui vai ficar bem grande, mas
É sobre isso, gente. E então eu comecei a resgatar isso e eu comecei inclusive a voltar com as leituras de tarô, que foi algo que eu conheci lá na minha infância, que eu já lia instintivamente. Então eu comecei a psicografar novamente, eu comecei a receber mensagens, eu comecei a ter vidência do futuro e essas vidências elas foram sempre se confirmando. E foi um processo bastante confuso, porque como eu falei, eu não tinha muitas pessoas ao meu redor que também viviam isso, que também estavam despertando para isso. Eu lembro até que eu tinha uma amiga da faculdade que estava também passando por esse processo, mas era muito diferente. Então, coisas que eu via, que eu sentia numa intensidade imensa, ela tipo ainda era muito superficial. E e aí eu fui me acostumando a ser diferente, eu fui me acostumando a ser o ponto fora da curva. Eu fui aceitando, né, a grandiosidade de tudo isso que antes eu temia. Porque eu me afastei durante muito tempo da minha espiritualidade. Eu me afastei de toda essa conexão, eu me afastei da vidência, eu me afastei e por uma escolha própria. Eu lembro exatamente do dia que eu ajoelhei no chão e que eu falei: Deus, tira tudo isso de mim. Eu não quero mais ver nada, eu não quero mais saber de nada, eu não quero mais sentir nada. Inclusive, os anos subsequentes a isso foram os anos mais escassos da minha vida. Foram os anos assim que eu mais sofri. E em 2018, aquelas vozes que eu adormeci, elas voltaram. E elas voltaram falando: é, tá bom, né? Tá na hora, vamos começar, vamos voltar aqui. Chega, tu pediu uma pausa, mas, tipo assim, não é vitalício. Agora volta e começa a fazer o trabalho de novo. Começa a buscar a espiritualidade, começa a resgatar quem tu realmente é, porque teu trabalho aqui é muito maior do que brincar de ser humana, digamos assim, sabe? E aí eu fui cada vez, tipo, dando mais moral. E cada vez que eu via uma coisa se confirmando, cada vez que eu via que a minha intuição estava certa, que aquilo que eu tinha tido como vidência realmente tinha acontecido. Avisos sobre pessoas se confirmando. A própria telepatia, gente. Eu consegui desenvolver a telepatia. E logo no começo foi amedrontador. Porque imaginem você conseguir ter acesso às mentes. É um negócio muito louco. E aí o meu processo de reconexão, né, e de voltar para isso foi muito avassalador. Porque eu passei uns 7 a 8 anos bem desconectada, como eu falei disso, eu pedi pra não viver mais isso. E aí quando voltou, voltou tudo de vez, sabe? Tipo assim, você abriu ali a porta e pá! Literalmente foi tudo. E no começo eu era só, no começo assim, né, no recomeço, digamos assim, lá em 2018, eu me sentia um bebê gigante, doido por aprender, por viver as experiências, mas que saía derrubando tudo no meio do caminho, sabe? E inclusive por não, como é que eu posso falar? Por não ter o controle daquilo que estava acontecendo, por não entender direito tudo aquilo que estava vindo e todos aqueles despertares, e foi tudo muito ao mesmo tempo, sabe? Foi muita coisa ao mesmo tempo. Todos os meus dons, eles se manifestaram com toda a intensidade de quem ficou preso 8 anos de uma vez só. Então eu via, eu escutava, como eu falei, eu conseguia ler mentes, eu conseguia ouvir o que as pessoas pensavam de mim a meu respeito. Eu entrava em locais, eu escutava a mente de todas as pessoas e aquilo ali foi ficando enlouquecedor. E como eu volto a falar, o que me ajudou muito foi a terapia, porque eu consegui entender lá tudo isso. Não tudo isso, né? Mas eu tinha um local onde eu falava sobre isso e aí a minha psicóloga ela sempre vinha com certos com indicações, né? De livros, de ferramentas mesmo para eu poder me autoconhecer. E eu fui começando a ver e me conectar com isso e com estudos sobre isso, né? E e aí, como eu tava falando, foi tudo muito rápido, muito intenso e assustador no começo, porque foram muitos dons despertos de uma vez só e que eu não sabia como utilizar, eu não sabia como me defender, eu não sabia como me blindar disso. Porque também tem um lado, né, na bruxaria, porque eu lembro que essa minha amiga da época, ela falava, nossa, mano, eu queria tanto ver o que tu vê, eu queria tanto ter essa conexão e tal. E eu só olhava assim pra ela, tipo, tu é louca,
Pelo amor de Deus, para com isso, Guri. Tu não sabe o inferno que é aqui na minha cabeça, tu não sabe o que tá rolando aqui dentro pra tu tá pedindo isso, sabe? Porque até eu conseguir entender e administrar tudo isso foi muito doloroso, sabe? Foi um processo que só eu sei tudo que eu vivi. Só eu sei o quanto eu tive que desenvolver o meu autocontrole, o quanto eu tive que desenvolver a minha autoconsciência, o equilíbrio emocional, porque a bruxaria, ela é incrível quando você se conecta com ela de maneira positiva. Então, você tá alinhado com a tua intuição, você receber essas vidências, você aflorar os teus dons, é tipo um caminho incrível, sabe? Quando você aprende sobre eles, quando você começa a ser guiado, quando você tem um mentor, quando você tem alguém que já passou por isso. Mas infelizmente não foi o meu caso. Eu tive que aprender, tipo, na tora, comigo mesma, errando e acertando, me atropelando, atropelando pessoas pelo caminho. E foi um processo solitário, doloroso e confuso, sabe? E até porque quando a gente fala dessa intuição aflorada, quando a gente fala de ter acesso a essas coisas, você não vê só coisa boa, né? Porque infelizmente o mundo tá cheio de sombra, tá cheio de pessoas que querem fazer o mal, tá cheio de pessoas que inclusive pensam e falam mal de você. E quando você desperta para isso, você também tem acesso a isso. Você não tem acesso só às coisas boas, só ao lado bom, só à luz. Não. Você desperta para as sombras também. E não só as sombras dos outros, mas a sombra dentro de você. Todas as tuas sombras, né? E hoje eu consigo ter a maturidade de entender que para chegar à coexistência disso tudo, para chegar ao local onde eu consigo me dar bem com tudo isso e entender e compreender e colocar cada coisa no seu lugar, foi necessário mergulhar nas sombras, sabe? Eu não conseguiria, eu, Amanda, minha experiência, talvez eu não desse tanto valor aos meus dons, não desse tanto valor à luz, à paz e ao próprio equilíbrio emocional se eu não tivesse mergulhado tão profundo nas sombras. Eu não teria entendido tanto sobre mim mesma e sobre a magia da vida se eu não tivesse ido lá e visitar as sombras. Só que, como eu falei, é um processo que eu aconselho que seja guiado. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você tá passando por isso. Então, busque pessoas que você confia para conversar sobre, cria uma rede de apoio em relação a isso, sabe? Porque nem tudo nesse mundo mágico é mágico, sabe? Mágico no sentido de, não. O processo de autoconhecimento e de resgate da bruxaria e da magia natural, ele é bem complexo, sabe? E quanto mais você desperta, quanto mais a tua consciência ela se expande, quanto mais você se reconecta com essa magia, né? Mais, como é que eu posso falar, mais desafiador fica estar em certos lugares, conviver com certas pessoas, ficar em certos ciclos, sabe? Porque você começa a ver a verdade das pessoas. Você começa a ver coisas que nem elas mesmas sabem sobre elas, sabe? Quando você começa a expandir a tua consciência e estudar realmente isso, você passa a ver o mundo de uma outra forma. Você literalmente transita para outra dimensão. E é uma escolha que tem que ser feita consciente, sabe? Você tem que saber que você vai estar avançando para a tua expansão da consciência e que esse caminho ele vai se tornando cada vez mais seletivo. Você vai se tornar cada vez mais seletivo com quem você deixa entrar na tua vida, com quem você faz questão que permaneça na tua vida. Você vai acabar tendo que desconstruir vários apegos que você criou ao longo da vida, sabe? Então, estar desperta, né, para bruxaria, para magia natural, para tua verdadeira essência, se conectar com teu sagrado feminino, é o caminho, sabe? E quando eu falo aqui das sombras, quando eu falo das dores, não é para te desencorajar. Pelo contrário, isso é para que você vá preparada,
sabe? Para que você vá consciente de que isso existe, para que você não pare no meio do caminho, sabe? Muito pelo contrário, para que quando você se deparar com uma sombra, sabe, com um monstro, você olhe para ele e fale: "Tá, mas o que que eu posso aprender com isso e como que eu vou te transformar em luz na minha vida?", sabe? É, então isso, inclusive, é a bruxaria. É você pegar, aprender com essas sombras e entender e aprender a transmutá-las em luz, sabe? A bruxaria ela não tem nada a ver com magia negra, como é dito por aí. Ela não tem nada a ver com ritos para trazer, sei lá, pessoas amadas em 3 dias. Não tem nada a ver com fazer mal ao outro, com criar bonecos voodoos, não, velho. Isso daí é qualquer outra coisa. Isso não é bruxaria. A bruxaria, ela é instintiva, ela é natural. Ela é sobre a tua conexão contigo mesma. Ela é sobre a tua conexão com o divino. Ela é sobre a tua conexão com a natureza, com os animais, com as pessoas. Ela é principalmente sobre a tua conexão com o amor verdadeiro. O amor por você mesma, que é o amor que vai transmutar para os outros. É sobre você buscar tanto o teu autoconhecimento, ao ponto de você realmente colocar os limites que são saudáveis, de você construir relações sólidas, de você compreender ciclos viciosos e resolver romper com eles. Então, a bruxaria, na real mesmo, ela é isso. Ela é a tua conexão contigo mesmo. Independente se tu é homem ou se tu é mulher, óbvio que eu falo aqui muito no feminino, porque eu sou mulher. E a minha intenção é despertar cada vez mais as mulheres, sabe? A gente precisa dessa reconexão com o sagrado feminino, mas eu também acho que a gente precisa muito da conexão com o sagrado masculino. Os homens também precisam despertar, sabe, para a bruxaria que existe dentro deles, né? E então isso é bruxaria, sabe? A bruxaria é você buscar a cura nas ervas, é você buscar a cura dentro de si mesmo, é você achar as respostas através da meditação. A bruxaria e o esoterismo, eles partem do fundamento de que toda manifestação de fé, se ela for em nome do amor e se ela realmente viver o amor, ela é válida, sabe? Então você pode buscar na astrologia, você pode buscar na Umbanda, no Candomblé, você pode buscar por diversos arquétipos, sabe? A bruxaria e o esoterismo, eles não te limitam a nada. Muito pelo contrário, quanto mais você expandir a tua consciência, quanto mais você buscar pelo conhecimento, mais bruxa tu é. Sabe? Quanto mais você resolve quebrar com as barreiras de qualquer tipo de preconceito, mais bruxo tu tá sendo, sabe? Então, eu acho que já ficou bastante, nossa, 42 minutos aí de vídeo, com um vídeo bem longo. E para começar, é isso. Eu vou trazer mais vídeos sobre isso e aí eu vou, a partir dos próximos, eu quero subdividir, né? Tipo assim, colocar meio que temas específicos para estar falando sobre a bruxaria, para contar também mais da minha história, para compartilhar as minhas experiências. Aqui foi mais um geralzão de mais ou menos como que tudo isso começou, um pouquinho aí da minha trajetória, óbvio que eu vou acabar esmiuçando isso em outros vídeos. E é sobre isso, sabe? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo como é que tá sendo isso pra você, se você já via a bruxaria por esse âmbito, se fez sentido pra você, se você está nesse caminho, inclusive, e caso você esteja, se quiser, manda mensagem lá no privado, eu posso estar compartilhando, se você não quiser se expor, né, aqui nos comentários, para que a gente possa juntas ir. Como eu falei, é um caminho que para mim foi muito solitário e que a minha ideia com esse canal é que, se for possível, fazer isso menos solitário para outras pessoas. A minha ideia é essa, né? E é sobre isso então, meus amores. Espero muito, 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 muito que tenha sido um papo interessante para vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o teu joinha, de compartilhar com a galera que tu acha que vai fazer sentido também. E me segue lá também, né, no Instagram,